Gravando. Bons, já estamos no 13º dia do quarto mês, né. Todos os meses nós trazemos uma palavra, direcionada acerca de cada mês do calendário hebraico. Sempre digo, não deixe que isso se torne uma religião e nem um esoterismo gospel, né. Mas é interessante como as coisas fluem de um modo bem peculiar a cada mês, porque não só uma questão de tribos. A nossa preocupação aqui não é só uma questão de tribos, mas a nossa preocupação é uma questão também das influências que muitas vezes são liberadas a cada mês. Veja que a Bíblia ela vai trazendo um passo a passo, ela vai trazendo uma referência em cada mês que a gente vê entrando no seu ciclo ou na sua estrutura. Nós vemos ataques, mas também vemos uma particularidade nesses escritos bíblicos, né? Algo que vai acontecendo, algo que é de comum naquele mês, algo que se repete. Então, os acontecimentos bíblicos é isso que nos motiva olhar para isso daqui e dizer: olha, nós temos que tomar cuidado com isso, temos que nos apropriar disso, temos que nos fortalecer daquilo. Então, essa é a nossa intenção quando falamos de uma palavra do mês. Eu sei que em torno dessas coisas tem se tornado uma religião que, confesso, não concordo, né, com uma coisa muito mística em torno disso, porém, entendemos ser necessário estarmos atentos para ataques específicos que acontecem. E eu vou aqui mencionar uma coisa bem específica. Vamos lá. Quando abrimos a nossa Bíblia para entender, nós vamos ver em Ezequiel 8:14. Veja, o nome do quarto mês é o nome de Tamuz. Esse é o nome do quarto mês, Tamuz. E Tamuz é o nome de uma deidade. Tamuz é um ídolo que foi estabelecido e em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vê algo acontecendo no capítulo 8 que chama muita atenção, que é a visão das abominações em Jerusalém. E uma dessa visão, né, que mais surpreendeu Ezequiel é a visão de Tamuz. Ele diz assim, ó, verso 14: levou-me à entrada da casa do Senhor, que estava no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vê isso, filho do homem. Verás ainda abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e adorava o sol, virando para o oriente. Então me disse: vê, filho do homem, acaso é coisa de pouco montar montar para a casa de Judá e fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tomem e irritar-me. Eis-lo a chegar o ramo a sua raiz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. Então veja só, o que chama a atenção de Ezequiel é que o Senhor leva Ezequiel à entrada da casa do Senhor. Mas a pergunta é: vocês acham que realmente estava um ídolo lá? Vocês acham que tinha uma estátua lá? É óbvio que não. Era a casa do Senhor. Ali estava a casa do Senhor. Mas eles estavam na casa do Senhor, porém choravam em homenagem, ou prostravam-se em homenagem a Tamuz. Veja, a palavra Tamuz, ele significa o rebento de vida, ou o broto de vida, ou é aquele que
que, que nasce aí, né? Aquele a primícia, seria isso, a primícia da vida, o melhor. E aí a gente vai ver que é uma deidade suméria da, que cuidava dos alimentos e das vegetações, ou seja, era algo tratando ou falando acerca das prosperidades, heranças. Esse é o fato. Esse ídolo, ele era cultuado como um ídolo que trazia herança. Aqueles que cuidavam do plantio e colheita, daquele que trazia toda essa cultura da vegetação, da colheita, do plantio, da prosperidade. Então ele era invocado no meio dessa, dessa situação. Então, olha que interessante. No quarto mês é dado o nome de uma deidade suméria que era o deus da prosperidade, ou deus da colheita, ou deus do plantio, ou aquele que liberava, né, toda essa questão econômica. Olhando para um outro ponto, ou na verdade, trazendo agora um outro texto, nós vamos ver uma referência, ou a referência que se faz do quarto mês. Então veja só, qual é a referência dada do quarto mês? 1 Crônicas 27. Ah, não, perdão. É, não. Aqui é só fala da. Não é isso que eu queria, não. Segundo Reis, né? Segundo Reis 25. Nós vamos ver que em segundo Reis 25, mas eu quero que você segure esse texto aqui, até porque eu vou ler um outro aqui primeiro, para que você entenda. Em Zacarias 8, verso 18 em diante, diz: A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês e do sétimo mês e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividade solenes, é, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, observe aqui. Zacarias agora está vendo que o Senhor mudaria. Ele traria uma mudança. Ele traria uma outra situação. E por que o jejum do quarto mês? Porque o jejum do quarto mês foi quando Jerusalém foi destruída. Então ali eles jejuavam. Vamos lá. O quarto mês é dado o nome de Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é uma deidade suméria que era o deus da prosperidade e da colheita, ou seja, da abundância. O que acontece biblicamente no quarto mês? Eu nem cheguei ainda em Moisés. Estou só dando relatos para que você veja o que foi entronizado nisso. Agora voltamos para o texto que eu falei. Segundo Reis 25:3. Segundo Reis 25, né, vou ler do 1 em diante, diz assim: Sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, ao 10 dias do 10º mês, ou seja, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, contra Jerusalém. Então, no mês 10, 11, 12, 13, 13, ó, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 meses, ele ficaram sitiando, ou seja, fecharam a cidade, ficou 6 meses ali, porque era uma cidade fortificada,
Então, o que acontece? Fica 6 meses fortificado ali, nas estruturas, ninguém entrava e saía, nada acontecia. Imagine 6 meses sem a tua cidade ser abastecida de comida. Esse foi o fato, 6 meses. O que acontece? E levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Ezequias. Então estava, na verdade, irmão, foi muito mais. Eu estou aqui muito na inocência. Na verdade, no 9º ano, foi até no 11º. 9 anos, o ano 9, o ano 10, o ano 11. Então foi 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses sitiados, se minha conta aqui não está errada. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade já havia apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito dos cananeus. Se acharam contra a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Veja só, eles começaram a fazer pressão. Vai segurando as palavras que depois eu quero orar por você. Eles começaram a fazer pressão, pressão, pressão. 2 anos e 6 meses. No 9º ano, no mês 10, eles começam a cercar e pressão, e pressão, e pressão. Mas olha que interessante. Foi no mês 4 de Tamuz que a fome apertou. Assim, a fome já estava no extremo. Peraí, mas Tamuz não é o Deus da colheita e da prosperidade? E foi no mês dele que a cidade cai. Por que cai? Porque estava com fome. Já não havia mais luta, já não havia mais resistência. Os homens de guerra já estavam desnutridos, já não tinha mais comida, já não tinha mais força. Todos fugiram, homens de guerra fugiram, o rei fugiu. Ou seja, quando as coisas são apertadas, quando estamos debaixo de eu vou usar essa palavra, assassinar um sitiamento, quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos simplesmente cercados, a pressão vem, até mesmo a nossa força de guerra se esvai. Não temos mais vontade de lutar. Segura isso, meu irmão. Essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Muitas vezes nós estamos sendo cercados de tal modo, e as pressões têm nos cercado, como Nabucodonosor fez com Jerusalém. Era uma cidade fortificada, era uma cidade de guerreiros, é uma cidade que tinha rei, era uma cidade que lutava, era uma cidade que guerreava, mas a pressão foi indo, a pressão foi que a força do guerreiro já não tinha. Ou seja, olha a deidade, olha o que esse ídolo ele estabelece, ele tira a força que nós temos para guerrear. E aí chega um tempo, meu irmão, que nós não temos mais força, e a única coisa que nós fazemos é deixamos com que os muros sejam quebrados, ou seja, abrimos brechas e simplesmente fugimos da situação. É isso que nós fazemos, fugimos. Ou seja, a luta foi tão forte, que os princípios da palavra em nós, a confiança do Senhor em nós vai se esvaindo a um ponto que nós nos entregamos e simplesmente dizemos, fugimos, não dou conta mais, e nos entregamos ao pecado, nos entregamos à sepultura, nos entregamos à tristeza, nos entregamos nos entregamos é bom, né? Nos entregamos à maledicência, nos entregamos ao desespero, à desconfiança. Por isso eu já quero declarar, meu irmão, que o Senhor fortifique os teus muros, que o Senhor possa estabelecer os princípios dele sobre a tua vida, que o Senhor possa estabelecer literalmente as barricadas, que toda a pressão caia por terra, que esses ataques na sua mente, ou seja, a força que esse ídolo tem de fazer pressão dentro de você seja quebrado e que a alegria do Senhor volte para a tua vida.
porque é a alegria do Senhor que me fortalece. Olha que interessante agora. Agora vamos para Moisés aqui. Vamos para Moisés. Por que o nome é dado por Tamuz? Ou por que o nome se torna Tamuz? Porque Moisés, no terceiro mês,